Bom, pessoal, nós agora começaremos a falar sobre salvar no cacheamento, né, que a gente chama de Shared Preference, aqui no Flutter. Então, vamos ter algumas coisinhas legais aqui para fazer. Então, antes de eu começar essa aula de hoje, deixa eu fazer o commit aqui, né? Então, ó, git add ponto, git commit -m, aula, injeção de dependências. Ótimo. Beleza, agora quando a gente salvar o nosso usuário, fazer o login e salvar, a gente vai precisar salvar isso no cache. E eu vou instalar o Shared Preferences para isso, né? Então, ó, Flutter, add Shared Preferences. Beleza, vou dar um CLS aqui para limpar. E aí, se vocês olharem aqui o exemplo do Compass App, tá? Eles criam o Shared Preferences dentro de Data Services. Então, ó, Shared Preferences.service. O que eles fazem aqui, ó? Eles salvam um token, no nosso caso a gente vai salvar o usuário completo, e eles buscam o token aqui. Então eles criam a classe Shared Preference Service, Services, e eles salvam aqui tanto o token quanto buscam o token. No nosso caso a gente vai salvar o usuário inteiro. Então, ó, vamos vir aqui dentro de Data, Services, tá? E aqui dentro de Services a gente vai criar aqui um arquivo chamado Shared Preferences Service.data. Então é isso mesmo, é um arquivo que vai ter tudo sobre o Shared Preferences, né? Então, ó, class Shared Preferences Service. Tá? Aí, a gente vai criar uma chave para salvar o usuário, né? Então, const static string, vou colocar aqui, ó, underline user que recebe, eu acho que é o contrário, né? Static const string recebe user key. Então, a gente vai salvar o usuário. Só que para salvar o usuário, a gente vai precisar de um usuário de domínio. Então, nós iremos aqui, tem até já essa pastinha aqui, né? Mas, ó, vou criar uma pastinha domain e outra pastinha chamada models. Dentro de models, nós criaremos aqui o user.dart. Esse user.dart, ele precisa ter as mesmas especificações, as mesmas propriedades do login, do login response. Então, a gente vai pegar o login response, porque tem aqui, ó, access token, refresh token, id, username, e-mail, first name, nós vamos salvar tudo isso aqui no cache, tá? Então, class, user, aí eu vou jogar todas essas propriedades para cá, criar o construtor, create constructor for final fields, required name, vou colocar constante aqui, tá bom? Agora nós iremos salvar aqui o usuário no cache, né? Como que faremos isso? Então, filter, result, void, não retorna nada, save user, e a gente passa o user do domínio para cá. Assim. Para salvar o usuário no cache, eu vou precisar de ter o toJSON e o fromJSON aqui, né? Então, ó, vou clicar com Ctrl ponto, generate JSON serialization. Dessa forma aqui. Então, eu vou usar o toJSON e o fromJSON aqui, tá? Então, ó, como que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó, try on exception, get error. Então, eu sempre monto esse bloco aqui primeiro e a gente retorna o result.error aqui. Aqui no try, o que nós vamos fazer? Ó? Pegar a instância do shared preference, recebe aqui um await shared preferences ponto get instance, dessa forma. E fazendo isso, a gente vai fazer o seguinte, ó, await shared preferences ponto insta, ponto set string. Então, nós vamos salvar uma string. Essa string vai ter o user key e vai ser aqui o valor vai ser o user.toJSON dessa forma. Beleza. E aqui, se der certo, a gente retorna o result.ok, passando nulo. Essa é a primeira coisa que faremos. A segunda é buscar o usuário. Então, ó, filter, result, user possivelmente nulo. Eu vou chamar aqui, lá eles chamam de fetch token, eu vou chamar aqui de fetch user, tá? Então, fetch user. Assim aqui também. Beleza. Ó, o que nós faremos aqui, ó? A gente vai buscar a instância. Então, apply, exception, catch, error,
return result.erro, passando o erro. E aqui, o que nós faremos, né? Mesma coisa. Fazer a instância do shared preferences. Final shared preferences. Recebe. Await shared preferences.get instance. Dessa forma aqui. Shared preferences, então a gente retorna aqui, né? Então, final result recebe shared preferences.get string e a gente vai passar o user aqui para cá. Outra coisa que nós precisaremos retornar o result, então, ok, passando aqui, né, o user.from JSON, passando o result para cá. Esse result aqui, ele é uma string possivelmente nula. O que nós faremos? Se o result é nulo, então a gente retorna o result.ok, passando nulo. Se não, ele retorna aqui o result ok from JSON. Então essa aqui é a nossa primeira aula do Shared Preferences. Depois nós precisaremos mexer no repositório, para que o repositório salve, quando faça o login ele salve esse cara no cache e recupere também depois, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, até a próxima aula e valeu!